Olá, seja bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Luana e hoje eu estou aqui para falar sobre o ESTP, esse tipo pouco compreendido. Então, muito bem, os motivos para você ter sido tipado incorretamente como ESTP. Motivo número 1. A função de maior consciência do ESTP é sensação extrovertida. É um tipo bastante focado em levar experiências para os outros, a fim de que elas se tornem pessoas melhores, que as pessoas sejam melhores. Certo? O STP, ele vai levar essas experiências e muitas vezes vai dizer verdades incômodas para os outros a fim de persuadi-las a serem melhores pessoas, persuadi-las, incentivá-las a serem melhores. E nisso, ele acaba sendo tido como rude muitas vezes. E se as pessoas reagirem de forma negativa a essa experiência que ele está dando, muitas vezes ele é capaz de excluir essa pessoa do seu convívio social. E isso eu já vi acontecer. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. O ESTP, ele é focado no ambiente externo, no momento presente, no aqui e agora. É isso que importa para ele, o que é concreto, o que é fato. Ele não se liga muito em hipóteses do que pode acontecer, das coisas que podem acontecer, certo? Ele é mais focado no presente e é a partir disso que ele toma as suas decisões. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. Ok, muito bem. O ESTP, ele tem TI, que é o pensamento introvertido, que é tudo sobre lógica, que é o pensamento lógico, matemática pura, o que é verdadeiro ou falso. Então, muitas vezes ele pode ser tido como rude pelas pessoas, porque muitas vezes ele vai dizer verdades incômodas para os outros, né? Ele é tido como rude, como arrogante, assim que o STP ele se comporta. Ele vai testar teorias, ele vai testar sistemas e ver se funciona antes de aplicá-lo, certo? Antes de concluir alguma coisa, ele vai testar as coisas. Então, teoria que não se aplica à realidade, ele não quer nem saber. Ele se interessa pelo que é concreto no mundo material. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. O ESTP é um tipo que vai estar no comando, mas ele prefere não estar e deixar isso para o STJ. Mas muitas vezes ele vai ver inconsistências lógicas nas tomadas de decisões dos outros e vai decidir agir por estar no comando. Ele gosta de bastante autonomia quando ele vai desempenhar a sua função. Ele não gosta de ser mandado. Então, se ele tiver uma empresa, seria adequado o gestor dele dar o máximo de autonomia possível para o ESTP, que ele vai produzir mais. Quanto mais autonomia ele tiver, mais ele vai produzir. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. O ESTP ele tem sentimento extrovertido, FE. Ele vai perceber o sentimento dos outros antes dos seus próprios. Ele tem mais baixa consciência, FI, de sentimento introvertido. Muitas vezes ele vai agir para ter cuidado com as pessoas, né? Cuidado, atenção, vai perguntar para as pessoas como elas se sentem a fim de se conectar com elas. E ele espera em retorno respeito. Se a pessoa não der respeito a ele, desrespeitá-lo, ele possivelmente não vai querer mais saber da pessoa. Porque se ele está levando experiências para as pessoas, experiências boas, está tendo cuidado e atenção, e a pessoa não retribui apenas com respeito, pelo menos, ele não vai querer saber dessa pessoa. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. O ESTP é um tipo baseado na ética do coletivo, nas regras da sociedade. Mas muitas vezes ele vai testar essas regras, o que é consistente, ele vai aplicar para ele. O que for inconsistente, que tiver inconsistência lógica, ele não vai querer saber, né? Então ele vai testar com o TI, que é o pensamento introvertido. Então muitas vezes ele é ligado mais ao ambiente concreto, à realidade material. O que é questão metafísica
que tem a ver com essas regras do coletivo, porque tem muita coisa metafísica, muitas coisas que tem a ver com religião, muitas vezes ele não vai querer saber disso. Ele quer saber o que é concreto, o que é real, o que foi testado e aprovado. Ele vai querer saber o que é certo, o que é verdade, é o que é interessante para ele. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. Por ter intuição introvertida na função inferior, o ESTP tem medo do próprio futuro, do que pode acontecer para o próprio futuro. Ele tem medo de querer coisas erradas para o próprio futuro. Então, muitas vezes ele vai observar o que as outras pessoas fazem antes de agir, o que pode acabar levando à procrastinação de tomadas de decisões, que ele vai observar os outros e depois ir para a ação, na questão do futuro. Lembrando também que ele toma decisões não a partir de um processo moral, como o INFP, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, mas ele toma essas decisões a partir do que ele observa de concreto na sociedade, que ele observa no mundo material, e também através do que é verdade e o que é mentira. É nisso que ele vai tomar as decisões dele. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. Por ter baixa consciência de sensação introvertida, o ESTP ele é bastante preocupado com as próprias memórias do passado. Então, para ele, é bom ele andar com pessoas com sensação introvertida para lembrá-lo do que ele fez no passado, das experiências boas que ele entregou para os outros. Então, ele precisa dessas memórias, né? Ele precisa ser lembrado disso pelos outros constantemente, dos padrões que ele segue também. E outra coisa também, que às vezes ele não percebe, as intenções dos outros. Ele tem baixa consciência de intuição extrovertida, então ele não percebe as intenções dos outros, não observa padrões, né? E ter pessoas por perto que o lembrem de padrões antigos para que ele não os repita e também diga para ele as possíveis intenções dos outros, vai ajudar esse tipo a tomar decisões melhores, certo? Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. O ESTP ele é um tipo direto que inicia e de controle, o que significa que ele vai iniciar conversas na maior parte do tempo. Ele vai ter um discurso de poucas palavras e bastante resultado. Ele não vai ser um tipo informativo que vai citar vários exemplos, citar várias coisas, né? Ele vai ser direto ao ponto, conciso, certo? E ele também é um tipo de controle, ou seja, ele vai fazer várias pausas ao falar. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. Outra coisa importante, quando sob estresse, esse tipo é capaz de interpretar errado as intenções dos outros. Então, por isso que também é importante ter alguém com intuição extrovertida por perto para ajudá-lo nisso, né? Para não tomar decisões erradas a respeito das outras pessoas. Então, se você não se considera assim, você possivelmente não é ESTP. Muito bem, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, por favor, deixem o like, comentem, certo? E o seu vídeo, o vídeo que você pediu, também vai sair, aguarde, ok? E até o próximo vídeo. Tchau!